Fala galera do Mindset, tudo beleza com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Ribamar, certo? E hoje o papo que a gente vai estar discutindo está inserido no primeiro dia de prova do Enem, dentro da prova de linguagens. Eu acho que aqui o quadro já está dando um spoiler, né? Pois o quinhentismo é um dos primeiros assuntos acho que uma das melhores, se não a melhor disciplina da prova, inserida na prova de linguagens, que é literatura. Não tenho como começar a literatura do Brasil, certo? Ou no Brasil, sem falar do quinhentismo. Eita, literatura do Brasil e no Brasil. Será que a mudança aí de preposição também altera o sentido? Sim. Se a gente for pensar em literatura do Brasil, certo? E literatura no Brasil, como é que eu posso estabelecer um pacto desde a história com o momento em que a gente está vendo aqui? Acho que o nome quinhentismo já sugere que nos anos de 1500, certo? A literatura sobre o Brasil já vai permitir dar os seus primeiros passos. Então, professor, mas você não respondeu aqui qual seria a diferença da literatura do Brasil e a literatura no Brasil. Pois bem, senhores, o quinhentismo é uma literatura que está inserida sobre assuntos que tratam da nossa terra. Lembra lá da carta de Pero Vaz de Caminha, pegando a disciplina de história, certo, emprestada. Ah, outra coisa, não existe literatura sem história. Eu acho que esse é um ponto muito importante aqui para a gente começar a falar de literatura. E o que é essa literatura no Brasil, professor? Uma vez que o nosso país ainda está em processo de descobrimento, uma vez que o nosso país ainda está sendo cada vez mais revelado, certo? A nossa literatura também vai ganhar uma identidade. Pouco a pouco, a gente vai ver que a própria literatura, como manifestação artística, certo? Como manifestação documental, tem interesses em cada vez mais poder retratar a essência dos brasileiros. Mas esses brasileiros que estão aqui, certo? Estavam sendo descritos a partir de outra galera. E eu vou já dizer a vocês, assim que eu começar a falar do contexto histórico. Beleza? Vamos lá. Pensando na história, que uma vez que eu já tenha dito que a literatura do quinhentismo está inserida nos anos de 1500, como eu posso considerar que a história influencia diretamente nos estudos da literatura do Brasil que vão cair no Enem? Veja só. Essa época de 1500 foi marcada pelo fim da Era Medieval. Beleza? Então, lá no finalzinho da Idade Média, já com a ascensão da classe burguesa e com o incentivo dela às coroas para que o processo das grandes navegações pudessem vir trazer às outras coroas europeias, né? Especiarias e rotas de consumo, né? E os descobrimentos de outras rotas que levariam para as Índias, deram de cara com a terra no Novo Mundo, a qual hoje a gente dá o nome de Brasil. Então, vê só. Eu começo aqui pelo final da Era Medieval, certo? E com as expansões... Lembra de Vasta Gama? Pois é. Então, esse foi o cara aqui que chutou o pau da barraca e foi-se embora para a tal das Índias. E a partir da sua coragem e interesse em nome da coroa de trazer um novo modelo de rotas de comercialização para a coroa portuguesa, a gente tem, além disso, um interesse marcado por Portugal não de descobrir novas terras, mas de expandir para o mundo, certo? A grande potência marítima que ela vem a se tornar ao longo dos tempos. E, por ser justamente uma potência marítima, inserida aqui no momento das grandes navegações, no dia 22 de abril de 1500,
certo? Que é o dia que a gente comemora o descobrimento. Essa terra é encontrada. E com ela, os primeiros registros históricos também são escritos que vão marcar a literatura do quinhentismo. Você sabe quais são? Eu acho que eu já falei aqui um pouquinho sobre a Carta de Pero Vaz. Caso não, aguarda aí que a gente já comenta mais sobre ela. Esse momento histórico do descobrimento do Brasil, querendo ou não, foi fundamental por deixar registrado um dos textos mais importantes do quinhentismo. E com ele, e não apenas por ele, a partir desse momento que a gente chama de descobrimento ou achamento do Brasil, a gente sabe que não foi tanto assim, né? A gente vai perceber que aquela que sempre acompanha a coroa portuguesa, onde quer que ela vá, também se fez presente na nossa história, nesse mesmo momento, que é o quê? A igreja, certo? É interessante pensarmos que a literatura do quinhentismo, ela se ramifica em propostas diferentes. Principalmente por quê? Porque os textos informativos que foram escritos pelos descobridores, enfim, por aqueles que estavam tentando entender como que era essa terra, vão marcar daqui a pouco o que a gente vai chamar de literatura de informação. Mas, ao mesmo tempo, aqueles padres representando a Igreja Católica, que vieram dentro de missões jesuíticas, né, com o interesse de poder expandir a fé cristã dentro do território do Novo Mundo, dentro do território brasileiro, certo? Também puderam manifestar sua literatura, seus textos, uma vez que o clero católico, o clero cristão, ele era detentor de conhecimentos, sobretudo quando se trata de letramento, de alfabetização, e a gente vai ver que assim que começou o processo de colonização no país, e com ele a vinda desses padres da Companhia de Jesus, como Padre José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, isso, o interesse em poder transformar a vida desses nativos, certo, em novos cristãos. Eles eram pagãos e agora são os novos, são os cristãos novos cristãos dentro da nossa relação aqui de catequização. Esse objetivo em poder... mas o que isso aqui tem a ver com literatura? E é isso que eu vou falar para vocês agora, quando a gente for ver aqui as nossas características, tá? Tanto a carta do achamento, né, usando como exemplo, como os textos pedagógicos que os padres jesuítas usavam para poder catequizar, para poder converter esses índios, certo? Incentivam, querendo ou não, o quinhentismo a se tornar não uma escola literária, mas um momento histórico literário no Brasil. Então, uma vez já feito esse apanhado histórico aqui sobre o momento em que está inserido o quinhentismo no Brasil, vamos ver quais são essas características que vão marcar esse momento histórico literário. Então, vê só, como eu estava falando, o Brasil era considerado um novo mundo para a coroa portuguesa, mas era sempre interessante, principalmente por parte de quem estava explorando, poder enviar à metrópole, certo, as informações para saber se era bacana, se seria possível, entendeu? Inclusive transitar em investimentos de ter que buscar especiarias ou então começar a colonizar. Era importante convencer e persuadir o poder do rei para que ele pudesse enviar missionários a essas novas terras que estavam por aqui. Se a gente pegar a Carta de Pero Vaz de Caminha, né, assinada desde o período de abril até maio de 1500, a gente vai perceber que ele não fala só
dos perigos da navegação, o diário de bordo, certo? Ele vai falar também sobre o que foi encontrado no meio do caminho, se houve ou não tempestades, como eram esses nativos aqui presentes, o que eles usavam, né? Vai falar sobre as nossas riquezas naturais, os recursos e, inclusive, se tem ou não o danado do ouro. Beleza? Então, tudo isso que eu estou te dizendo está sendo caracterizado, certo? A gente vai chamar aqui de literatura de informação. Já? Esse F5 que era dado ao longo dos anos que essa galera no Brasil vinha escrevendo e mandando para a metrópole essas descrições, ficou marcado principalmente por dar incentivo à coroa em poder investir na nossa terra. E cada vez mais a gente vai perceber que ao longo da história, eu acho que o professor de história fala melhor sobre isso do que eu, mas a gente vai entender que essa literatura, que esses textos foram fundamentais para que nós pudéssemos criar uma condição, certo, de ambiente para receber essa galera que estava vindo para cá. Então, tudo que eu tinha de características dentro do Brasil era transformado em textos, certo, que vão marcar exatamente o momento do quentismo, já? Sejam eles a Carta de Pero Vaz de Caminha, seja ele alguns textos documentais como Duas Viagens ao Brasil, que se tornou um dos best-sellers da Europa, certo? Os autores eles estavam preocupados, sobretudo, em descrever, certo? Em persuadir quem quer que fosse, em deixar esse registro histórico como sendo válido para o momento em que estava se vivendo. Tudo bem? E agora, certo? Não apenas com a literatura de informação esclarecida, a gente também você lembra dos jesuítas? Pois bem, eles também, como detentores de letramento e de alfabetização, uma vez que a Igreja Católica era majoritária em termos de alfabetização no continente europeu, também vão participar dessa literatura a partir da evangelização. Como eu te disse, o intuito da Igreja Católica, em sempre estar acompanhando a expansão das coroas, era de poder promover a fé cristã inserida nos novos territórios encontrados em além-mar, como foi o caso do Brasil. E aí, a gente vai ver que a partir da pedagogia cristã, a partir da pedagogia religiosa, certo? Entende-se como foi necessário para os jesuítas se valerem desses textos que estão em registro, não só para informar a igreja se estava dando certo, se valia a pena, de fato, eles enviarem cada vez mais missionários, mas sim para poder começar a catequizar e a converter esses nativos aqui presentes. A gente já vai ver que o Enem e os outros vestibulares gostam de fazer análises comparativas com a descrição que era dada a partir dos textos dos jesuítas, dos poemas e das poesias, que, querendo ou não, são textos simples de linguagem objetiva, né? Mas que trazem também a descrição que eu já tinha falado aqui, dentro do contexto informativo necessário para poder persuadir cada um aquele que fosse se interessar pelo país, que ainda estava em processo de colonização. Como a gente já falou sobre o contexto histórico que está relacionado ao quentismo, bem como as suas características, não menos importante, a gente precisa dessa bibliografia inserida dentro dos nossos estudos, porque, querendo ou não, a gente tem como acessar, até mesmo desde vocabulário, o conhecimento literário mesmo, que vai abordar a própria história do Brasil, para poder entender como isso vai funcionar dentro dos vestibulares. As questões não tratam necessariamente apenas de características, certo? Porque ficaria muito simples, mas
Até o Enem, que adora trabalhar com análises comparativas, como daqui a pouco a gente vai ver, é interessante que pelo menos a gente possa guardar em mente que esses são os textos, os manuscritos que foram essenciais para orientar a literatura a entender que o quinhentismo não é necessariamente uma escola literária, mas um momento histórico-literário, o qual possui textos de informação e de formação inseridos a fim de que possa ser registrado o primeiro contato de estrangeiros em terras brasileiras. Então eu começo aqui com a carta de Pero Vaz de Caminha, certo? A carta do achamento, a carta do descobrimento, escrita no período ali de 22 de abril até maio de 1500, a carta é grande, né? E já já a gente vai ver como é que ela se intenciona dentro do texto. Que a coisa não é tão bonitinha assim. Além da carta de Pero Vaz, a gente tem a arte de gramática da língua mais usada no Brasil, na costa do Brasil, que é um texto do Padre José de Anchieta, ele que foi um dos missionários, né, responsáveis por traduzir trechos bíblicos que estavam no latim para o tupi-guarani, ele que também foi responsável por ser um dos maiores missionários em registro da Igreja Católica, assim como o Padre Manuel da Nóbrega. E além do texto do Padre José de Anchieta, a gente também tem um dos primeiros best-sellers da Europa, que foi o Duas Viagens ao Brasil, do Hans Staden. Ele que foi um explorador, um expedicionário alemão, certo? Ficou conhecido principalmente por descrever o comportamento desses povos nativos, além das riquezas naturais, e disseminar esse conhecimento por todo o continente europeu, né, provocando aí interesses em outras nações em poderem vir investir aqui, certo? Então, não tem como desvincular, pelo menos essas obras aqui, dentro da importância do quinhentismo e da literatura no Brasil, marcada aí ao longo desse século, no século XVI, como sendo essencial para a gente começar a engatinhar, dar os nossos primeiros passos para a literatura do Brasil. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso encontro literário, falando um pouquinho de história, passando por outros registros do quinhentismo, certo? E no próximo capítulo a gente vai ver como a colonização do Brasil foi necessária para movimentar outras manifestações literárias no Barroco.